Olá amigos do canal Priapo, sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista, e eu resolvi fazer esse vídeo para tentar organizar um pouco algumas dúvidas que surgiram a respeito de dois vídeos em que eu fiz nesse canal, um falando sobre cirurgia de fimose e outro falando sobre por que o pipi do meu filho não cresce. E isso gerou uma enxurrada de comentários e perguntas a respeito do, afinal, o que é o normal? O que a gente considera como um tamanho padrão? Existe, não existe? O que esperar do tamanho do pênis? Se o que eu tenho está no tamanho normal, é maior, é menor? Enfim, isso é uma coisa que acaba gerando muita dúvida e muita fantasia na cabeça dos homens. Os homens muitas vezes vão em vestiários, em saunas e acabam se comparando e vendo que será que o meu é normal, é maior, é menor? Acaba gerando muita dúvida e muito questionamento. Mesmo entre os meninos, quando estão pequenos, eles estão se desenvolvendo, entrando na idade da adolescência e às vezes ainda estão com um pênis infantil que não se desenvolveu completamente e gera muito questionamento se aquele tamanho do pênis é uma coisa dentro da normalidade ou não. Eu vou colocar uma tabela aqui do lado de um livro de urologia. Pessoal, desculpa, é em inglês, é importante você aprender inglês, tá? E ele mostra o que é um padrão normal. Para vocês entenderem esse conceito normal, o que é o normal? Quando você pega uma série de números, de medidas, por exemplo, no comprimento do pênis, nós temos desde centímetros, poucos centímetros, até um pouco maior, e aí você vê qual que é esse grupo de medidas e você vai ter uma média. Essa média é o tamanho que seria o tamanho médio, a divisão de todos esses números aí, a soma e a divisão de todos esses números aí. Quando a gente faz o que chama de desvio padrão, você considerando dois desvios padrões para um lado e dois desvios padrões para o outro, você vai abranger algo em torno de 95% da população que está dentro daquele grupo. Isso é o que a gente considera o normal, que está dentro desse 95%, tá? Se for fazer uma curva, seria uma curva na forma de um sino, tá bom? Onde o meio desse sino seria essa média e dois desvios padrões para um lado e dois desvios para o outro, compreendendo esse grupo que nós chamamos de normal. Eu vou colocar uma tabela aqui do lado e essa tabela está mostrando um trabalho que foi feito com a medida de acordo com as idades. Então vocês vão ver, o primeiro número é o que é considerado a média. E o númerozinho que está do lado, para mais ou para menos, é esse desvio padrão. Na verdade, um desvio padrão. Tá? E a outra coluna é quando você tem os dois desvios padrões. Então, vocês vão perceber que quando é criança, uma criança nasce com o pênis por volta de 1 ano de idade, ela vai estar com o pênis por volta de 4,7 centímetros, quase 5 centímetros. Então, para o tamanho de um nenê, é um pênis relativamente grande em relação ao seu corpinho. Mas a criança vai crescendo, mas o pênis não acompanha esse crescimento. Ele depende de outro fator de crescimento, que é o seu estímulo hormonal, que a criança só vai ter depois da puberdade. Então, até por volta dos 11 anos de idade, o pênis da criança cresce muito pouco. Se vocês olharem na tabela, vocês vão ver que ele vai passar de 4,7 para 6,4 centímetros. Então é um crescimento realmente muito pequeno. Isso gera muita angústia, muita preocupação nos pais e até nos próprios meninos. Só que o pênis do adulto, qual que é a média do tamanho do pênis do adulto? A média do tamanho do pênis do adulto é de 13,3 centímetros, com um desvio padrão para cima ou para baixo. Então ele ficaria de 13,3 a 14,9, 15 centímetros, ou até 11,7, quase 12 centímetros. Então, de 12 a 15 centímetros, está dentro do que a gente considera um padrão normal do pênis. Mas e se a pessoa tiver um pênis de 9 centímetros, um adulto? Ele está fora do padrão normal? Não, ele está dentro desse grupo de 95% dos homens, ou seja, a média mais ou menos dois padrões. E se tiver um pênis de 17 centímetros, ele está também fora da normalidade? Também não, ele está dentro da normalidade. Aquilo que você vê em alguns filmes, um exagero de tamanho de pênis, é muito fora da curva. Aquilo lá não é o padrão de normalidade. Esse sim você pode dizer que está fora do normal. Alguém que tem um pênis muito maior do que a média da população. Referente ao tamanho de pênis,
acaba gerando muitas dúvidas e muitas fantasias na cabeça dos homens. E às vezes tem homens que têm uma percepção corpórea um pouco errônea e resolvem partir para procedimentos, coisas tentando aumentar o tamanho do pênis, alargar a circunferência, enfim, tentar manipular o órgão de alguma maneira para parecer mais avantajado, com um calibre maior. Nas sociedades de urologia, não tem nenhum procedimento para aumento do tamanho de pênis que seja aprovado para o tratamento na população em geral. Qualquer procedimento para alargamento do pênis ou para aumento no comprimento do pênis tem que ser considerado como um procedimento experimental e de preferência ser realizado em ambiente universitário, onde se faz protocolos de estudo, porque não tem nenhum procedimento aprovado pelas sociedades de urologia no mundo. Tem várias técnicas usando enxertos, usando injeções de várias substâncias, mas o pênis, diferente, por exemplo, da mama na mulher, onde você consegue colocar uma prótese de silicone com bons resultados, pela funcionalidade do órgão, ele varia muito de tamanho, ele tem a sua função sexual, ele tem que entrar em ereção, você pode causar problemas nesse funcionamento. Então não é só uma questão estética, é uma questão estética e funcional. Então quando você manipula o pênis com procedimentos estéticos, você pode causar danos, e às vezes danos irreversíveis, como por exemplo, formação de fibrose, formação de cistos, formações de cicatrizes, desvios na haste do pênis, diminuição de sensibilidade, até necrose de tecido eventualmente, com perda de substância do pênis. Então, são procedimentos que têm que ser muito bem pensados, muito bem analisados, e o paciente tem que estar ciente do risco que ele vai correr. Não é como, por exemplo, colocar uma prótese de mama, em que é uma coisa estandartizada, as mulheres fazem, em pouco tempo elas já estão de volta à vida normal, com a maioria das vezes bons resultados. Se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, encaminhe para seus amigos para que possamos ajudar mais gente. E espero com esse vídeo ter ajudado a diminuir um pouco a ansiedade e a curiosidade a respeito desse tema que é tão procurado na internet e que eu já respondi vários e vários comentários a respeito disso. Um abraço e até o próximo vídeo.